pretende assistir esse filme, se prepara, porque essa ambulância é indestrutível e lembra muito aquele ônibus compacto do Harry Potter. Você vai constatar que não há bons motoristas em Los Angeles, a não ser um dos protagonistas, que em um universo paralelo com certeza seria o Lewis Hamilton, que incrivelmente consegue doar sangue enquanto dirige uma ambulância em alta velocidade. Você também nem precisa ser muito bom em matemática para perceber que, para salvar um único policial, pelo menos outros 20 precisam morrer. Ah, sem contar que uma piranha de cabelo, presilhas no geral, vão te assombrar nos seus piores pesadelos depois de você assistir essa pérola cinematográfica. E para aqueles que não curtem tanto o trabalho do Michael Bay em filmes de ação, eu sinto te informar, ele consegue ser muito pior no drama. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a nova bomba do Michael Bay, quer dizer, novo filme do Michael Bay, Ambulância, Um Dia de Crime. O roteiro dessa produção buscou referências em um filme dinamarquês lançado em 2005. Só que aqui nesse projeto de 2022 temos algo bem com a carinha do Michael Bay. O jeitinho Bay de fazer filmes de ação. Nessa história acompanhamos dois irmãos, o Danny e o Will Sharp. O Danny é vivido pelo Jake Gyllenhaal e ele é um bandido profissional, assim como o pai dele. Mas seu irmão adotivo não, vivido pelo Aya Abdul Mateen II. Ele é um veterano condecorado que está enfrentando uma enorme dificuldade para conseguir pagar a cirurgia de câncer da esposa. Ele defendeu o país e no momento que ele mais precisa, a nação dá as costas para ele. Com isso, num belo dia de sol, ele decide pedir ajuda financeira para o brother dele. Só que casa de ser justamente no mesmo dia, no exato horário que o Danny estava saindo para roubar um banco. Mais precisamente, ele iria roubar 32 milhões de dólares. Inexplicadamente, após o irmão aparecer na porta dele pedindo uma ajudinha financeira, o Danny se toca que ele não pode fazer aquele mega assalto sem o irmão. Planejamento pra quê, né, gente? E dessa forma, os dois vão com o restante da equipe do Danny para o banco. Logo de cara, o filme já mostra pra gente que vai trabalhar com essa dualidade, essa oposição entre bom bandido e mau bandido. Apesar do Danny ser o maior bad guy do filme, o grande vilão da história, ele consegue apresentar uma evolução ao longo do filme, não necessariamente positiva. No entanto, o Will é um personagem muito unidimensional, ou seja, um é um doidão, piradão, e o outro é um porre de tão bom moço que é. Como resultado, não me apeguei a nenhum dos personagens e, pra falar a verdade, se algum deles morresse em certa altura do filme, eu nem iria me importar. Torci mais para um policial, que é um personagem bem coadjuvante, do que para os protagonistas. Obviamente, o assalto iria dar errado, e com isso, acidentalmente, o Will atira em um policial. Sim, aquele policial que eu torci ao longo de todo o filme. E dessa forma, os dois irmãos sequestram uma ambulância que estava levando esse personagem para o hospital. E não somente o policial é feito de refém, mas também a socorrista que estava dentro da ambulância, que é vivida pela atriz mexicana Eiza González. E a história vai se desenrolando dentro dessa ambulância, enquanto acontecem as situações mais patéticas do mundo e um monte de agentes tentam salvar o policial que está dentro daquele veículo. Bem, Ambulância, Um Dia de Crime entrega muita ação. Para quem gosta da fórmula Bay de fazer ação, certamente vai apreciar o filme. Há muitas explosões, muitos tiros, muitos carros são destruídos, temos muitas cenas em câmera lenta e também muitas imagens capturadas por drones. Inicialmente, eu até que estava curtindo o enquadramento diferenciado que os drones estavam proporcionando, mas depois foi ficando evidente para mim que o Michael Bay ficou um pouco encantado com esse recurso. Usou um pouquinho
pouquinho além da conta. Confesso que se o filme trouxesse apenas muita ação, eu até falaria pra vocês que é aquele tipo de produção bem passatempo, um filme genérico que vale o seu tempo. Mas o problema é, a narrativa blefa com diferentes gêneros, e um filme que poderia ser assistível, aceitável, acaba se tornando uma verdadeira bomba. Entrei naquela sessão para assistir um filme com muita ação, só que quanto mais eu assistia aquela história, mais horrorizada ia ficando, ao ponto de rir em diversas situações. E o mais bizarro é que eu não fui a única. Dava pra perceber que ao redor do meu assento tinha várias pessoas rindo também. Rindo de nervoso, né? É um pouco tosquinho como o roteiro tenta criar algumas situações cômicas em meio a um sequestro com reféns em alta velocidade. Mas eu diria pra vocês que o pior de tudo é quando ele vira um filme de terror. Sim, terror. Simplesmente o terror de qualquer profissional da área da saúde. Se você é médico, médica, enfermeiro ou enfermeira, enfim, se você tiver qualquer profissão do gênero, se poupe desse estrupício. Até agora meus olhos pegam fogo só de lembrar de uma das cenas mais patéticas que eu já vi na vida. Naquela ambulância rolam várias coisinhas bem doidas, mas o roteiro ultrapassa todos os limites ali dentro. Para contextualizar essa minha experiência, vou ter que dar um pequeno spoiler. Como eu sei que muitos de vocês podem não querer tomar spoiler, eu deixo essa escolha com vocês. Você pode pular para um minutinho que tá aparecendo aqui na tela e fugir do spoiler, ou pode seguir comigo e compreender o meu trauma com essa história. A socorrista foi obrigada a operar o cara que estava dentro da ambulância sangrando o dia inteiro. Ela tem que remover uma das balas do corpo dele. Ela é orientada por 3 médicos via videochamada e dessa forma ela corta o sujeito sem anestesia e assim ela e o bom bandido enfiam as mãozonas na barriga do policial. É óbvio que o filme não iria se limitar a isso, afinal, esse não é o maior desafio da socorrista. Não. No exato momento que o baço do sujeito estoura, eu nem sabia que um baço poderia estourar, ela fica sem bateria e com isso a videochamada cai e ela percebe que acabaram as linhas e os grampos para ela estancar o sangramento do cara. E com isso a saída, a solução criativa do roteiro foi utilizar uma piranha de cabelo no corpo do cara. Não necessariamente essa, mas poderia ser essa, né? Por que não? Juro pra vocês, o meu cérebro não conseguia processar o que os meus olhos tinham assistido naquele momento. Bem, deu para perceber que Ambulância, um dia de crime, extrapola muitos limites, mas esse nem é o maior dos problemas da história. É apenas um. É um roteiro bem confuso, com vários personagens descartáveis. E o que é mais bizarro é que eu demorei muito tempo para perceber que uma equipe de mocinhos, digamos assim, não era parte dos vilões da história. E isso se deve ao excesso de personagens que brotam desnecessariamente na produção a todo instante. Há alguns diálogos terríveis e, dado todo esse contexto, eu até acho que as atuações estão ok. Olha o material que serviu de base, gente. Os 2 protagonistas masculinos funcionam bem juntos e dá para perceber que o Jake se divertiu horrores com esse personagem. Porém, o que eu não consigo engolir é a trajetória da socorrista. Ela começa como uma mulher toda durona e termina como uma vítima da síndrome de Estocolmo. E parece que tá tudo bem. É aceitável romantizar isso. E se ao menos fosse só ela, gente? Mas não. E detalhe, pra mim, a pior parte do filme é justamente o final dele. É extremamente arrastado. Quando parecia que o filme iria acabar, dava para se arrumar, para ir embora, né? Opa, volta pro lugar. Tem mais uma cena dramática. Definitivamente, que final sofrido, hein? Lindo que só. Bem, honestamente, Ambulância, um dia de crime não é o pior filme que já vi na vida, mas também não acho que seja fácil assistir essa jossa. Não recomendo muito ele, mas compreendo que esse tipo de filme, dotado de testosterona, tem seu público. O Michael Bay é aquele tipo de cineasta que não tem que se preocupar com a avaliação dos críticos e até mesmo a opinião geral do público, desde que seus filmes entreguem milhões aos estúdios.
tá tudo certo. E ao meu ver, esse filme de hoje em questão tem tudo para ser outro feito bem sucedido do diretor. Afinal, ele conta com um elenco relativamente atrativo e tem uma história mediana que promete muita ação. A fórmula de sucesso para fazer milhões em bilheteria. Se você ficou animado ou animada para assistir o filme, dá um pulinho nos cinemas, ele estreia essa semana. E se você não está disposto a gastar o seu precioso dinheirinho, espera um pouquinho, daqui 2, 3 anos, esse filme com certeza vai passar na Globo. Ou entrar em algum streaming também, né? Bem, se você já assistiu o filme, me conta aqui nos comentários o que você achou dele. Sua opinião foi parecida com a minha ou não? Tá tudo bem se foi diferente. Compartilhe aqui. Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até agora. Se inscreve no canal, deixa o like e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!